Olá, pessoal. Jesus é um mito? Não vamos entrar na discussão sobre se Jesus é Deus ou Filho de Deus, mas como uma figura histórica, a vida de Jesus está mais do que bem documentada em diversas fontes cristãs e não cristãs. Se duvidássemos da vida de Jesus, não poderíamos defender a existência de nenhuma pessoa da antiguidade, nem mesmo de Júlio César. Neste caso, poderíamos muito bem desistir. Começamos, portanto, por alguns desses dados. Primeiro, Flávio Josefo. Josefo foi um historiador judeu do século I depois de Cristo, que se tornou servo dos romanos após a destruição do terceiro templo em 70 depois de Cristo. Ele escreveu um livro Antiguidades Judaicas por volta de 93 a 97 depois de Cristo. Sobre Jesus ele escreveu: por essa época apareceu um Jesus, um homem sábio, ele realizou feitos extraordinários, um mestre para aqueles que recebem a verdade com prazer, e ganhou muitos seguidores, tanto entre judeus quanto os gregos. E quando Pilatos, por sugestão dos líderes entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam primeiro não o abandonaram, e a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não se extinguiu até hoje. Esta é a versão do texto de Paul Meyer. Existem outras que podem conter interpretações cristãs, então, para tentar manter a imparcialidade, usamos as versões mais aceitas por estudiosos e historiadores. Joséfo certamente não era cristão, nem acreditava na divindade de Jesus, mas comentou sobre a existência de Jesus e como os seus seguidores continuaram a segui-lo mesmo após a sua morte. Joséfo também faz alusão a João Batista e Tiago, irmãos de Jesus. Plínio, o jovem governador da Bitínia, entre 100 a 112 depois de Cristo, escreveu uma carta ao imperador Trajano sobre o julgamento dos cristãos em seu território. A carta contém diversas alusões a Jesus, por exemplo. Por outro lado, eles alegavam que toda a sua falta ao erro consistia no costume de se reunirem em um dia fixo antes do nascer do sol e cantarem em coros sucessivos um hino a Cristo como um Deus e de julgarem não cometer nenhum crime, mas sim não cometer roubo, delitos ou adultério, não quebrar nenhuma promessa, nem se recusar a emprestar de seu propósito. Após esses ritos, eles costumavam se separar e se reunir novamente para comer, o que de resto era comum e inocente. Ele alude claramente ao fato de que Cristo, Christos, o ungido, era adorado em reuniões regulares e alguns dos costumes seguidos pelos primeiros cristãos. Em nenhum momento ele se refere a Cristo como uma figura mítica. Tácito, historiador e senador romano, escrevendo em seus anais por volta de 116 depois de Cristo, ele nos conta: portanto, abolindo os rumores, Nero subjugou os acusadores e os submeteu à punição e investigações por causa de suas ofensas. O povo que os odiava os chamava de cristãos, nome que tomavam de um certo Cristo que na época de Tibério foi executado por Pôncio Pilatos. Reprimida por um momento, a superstição fatal irrompeu novamente não apenas na Judéia, de onde o mal se originou, mas também da metrópole Roma, onde todas as atrocidades e vergonhas do mundo convergem e são celebradas. Suetônio também alude a Cristo escrevendo: ele expulsou os judeus de Roma, instigado por Cristo por causa das suas constantes revoltas. É importante lembrar que os primeiros cristãos eram judeus e acreditavam que a vinda de Jesus era o cumprimento das promessas feitas no Taná. Portanto, eram considerados da mesma religião. Durante os primeiros anos do cristianismo, os dois, judeus e cristãos, eram assim considerados o mesmo grupo. Além disso, o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo. Se desconsiderarmos os escritos cristãos, como muitos não crentes afirmam, o que é claramente justo, visto que eles também são fontes de referência
a uma figura histórica e, como documentos independentes, são considerados válidos do ponto de vista histórico. Poderíamos concluir que Cristo viveu na Judéia no início do século I, durante o reinado de Tibério, que era considerado um sábio que morreu durante o reinado de Tibério pelas mãos do procurador da Judéia da época, Pôncio Pilatos, e que seus seguidores continuaram a amá-lo e a adorá-lo mesmo muitos anos após sua morte, e que essa crença se espalhou por todo o império, chegando até a própria Roma, onde encontrou oposição das autoridades locais. Há um erro histórico em considerar inválidas uma alusão a uma figura histórica feita anos depois. O erro porque, na verdade, a maioria das alusões às figuras históricas, especialmente antes da invenção da imprensa e da facilidade de comunicação entre territórios, era um processo lento e tedioso. Ninguém duvida que existia da existência de Homero, um poeta grego cego, embora a primeira alusão a ele date sim séculos, centenas de anos antes de sua vida. Temos informações sobre Jesus como figura histórica apenas algumas décadas após a sua vida e morte. Além disso, se considerarmos os escritos cristãos, a carta aos Coríntios, possivelmente a primeira de Paulo, escrita por volta do ano 56 depois de Cristo, alude à vida de Cristo, bem como a sua morte pelas mãos de Pilatos e as aparições que ele fez a vários de seus seguidores após a ressurreição. Isso ocorre apenas 20 anos depois da sua morte. A história antiga, isso equivale a um rápido minuto depois do evento. Em outras palavras, muitas pessoas estavam vivas da época dos supostos eventos e poderiam ter refutado o que aconteceu. Na verdade, mesmo para os oponentes do cristianismo, a historicidade de Jesus nunca foi questionada. Esta foi uma invenção posterior, no final do século XIX, quando Jesus passou a ser considerado um mito. Tais teorias são insustentáveis por alguns e hoje quase nenhum historiador ou acadêmico que se preze duvida da historicidade de Jesus. Acreditar que Jesus era Deus, porém, é uma questão completamente diferente. Há pessoas que, por conta das evidências, estudam e acreditam que Jesus existiu, mas evidências, não existem provas absolutas, portanto ninguém pode bater o martelo e dizer Jesus existiu. Também ninguém pode dizer e bater o martelo dizendo que Jesus não existiu, porque não existe essa possibilidade por conta das evidências de que ele existiu. Então, existe a possibilidade dele ter existido e existe a possibilidade de ele não ter existido. As evidências são maiores para que ele tenha existido, mas isso não significa que ele existiu. Um grande abraço, tchau, tchau.